A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Hoje nós vamos tratar sobre o tema fé e obras. Eu quero trazer aqui, irmãos, 3 textos bíblicos que falam essa relação da fé com a obra. Estão vinculadas, uma às outras. Após a vinheta, nós vamos tratar desse tema. Então, irmãos, tem pessoas que acreditam que somente ela ter fé em Jesus Cristo já é o suficiente para ser salvo. Na verdade, a palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos através da nossa fé em Jesus. E eu quero ler esse versículo aqui com vocês, a qual se encontra em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 8. Mas o que eu quero mostrar nesse texto e nos outros 2 que nós vamos ler, é que as obras, ela está sempre vinculada à nossa fé. Então fica comigo até o final desse vídeo para que você possa entender a mensagem que será transmitida e esses 3 textos bíblicos que nós vamos ler. Acompanhe comigo na tela esse primeiro, Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então vejamos o seguinte, irmãos, às vezes as pessoas lêem somente o versículo 8 e o 9 e não tem um entendimento completo dessa palavra. Aí as pessoas pensam que basta somente ela crer em Jesus, somente dizer que crê em Jesus e não fazer nada. Aquela fé somente mentalizada, somente na sua mente. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus, isso já é o suficiente para a minha salvação. A outra questão também, irmãos, que há uma discussão, até mesmo no meio teológico, com relação ao que Paulo pregava e ao que Tiago pregou. Então, as pessoas entendem que Paulo ele falou somente da fé e não falou sobre as obras, E então tem um texto de Tiago que fala sobre a fé e as obras, que nós vamos ler daqui a pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que Paulo também, nós vemos aqui onde nós lemos, se nós nos atentarmos para o versículo 10, nós vamos ver que Paulo, ele demonstra que as obras estão vinculadas à fé. Não é uma fé sem obras que Paulo pregava, ele pregava a fé com as obras. Agora nós precisamos entender o seguinte, Paulo, ele pregava aos gentios, as pessoas que não eram judeus, Então, eram pessoas que estavam sendo criticadas pelos judeus pelo fato delas terem se convertido e não seguir a lei mosaica. Então, ele explica para eles, ele prega para eles que a salvação está ligada à fé em Jesus Cristo e não às obras da lei. Por isso que parece que há uma contradição, mas não há. Porque no versículo de número 8, ele fala, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E no versículo 9 ele fala que não vem das obras. Já no versículo 10 ele já fala das obras, das boas obras. Então parece que é uma contradição, mas não é. Nós precisamos entender o contexto. Quando ele fala que não vem das obras, ele está se referindo às obras da lei. Quando ele fala das obras, no versículo 10, ele fala das boas obras em Jesus Cristo. Ou seja, para nós alcançarmos a salvação, o principal é nós ter a fé em Jesus Cristo. Mas não adianta nada nós ter a fé e não praticar nenhuma obra que está relacionada a essa fé.
Em outras palavras, irmãos, Paulo, ele estava pregando para um tipo de pessoas que estava conhecendo agora o Evangelho de Cristo e muitas das vezes ficavam confusas se bastaria elas crer em Jesus Cristo ou se bastaria elas seguir a lei. Então, irmãos, é por isso que ele prega dessa maneira. O contexto que ele está inserido, o contexto das pessoas onde ele está pregando, ele está, então, explicando que a fé em Jesus Cristo é essencial para a salvação. Porque não adianta nada se nós praticarmos boas obras, se nós não tivermos a fé em Jesus Cristo. Então, o principal é ter a fé em Jesus Cristo. Eu já vi pessoas dizer, você já deve ter ouvido também alguém dizer dessa maneira, que uma determinada pessoa, ela é muito boa de coração, ela faz muitas boas obras, ela ajuda as pessoas, então essa pessoa vai ser salva. Se essa pessoa não for salva, ninguém mais será, porque ela pratica o bem. Mas é aí que está a questão, irmãos. Nós podemos ser muito bom, fazer tudo de bom para ajudar as pessoas, mas se a nossa fé não estiver em Jesus Cristo, não vale nada com relação à salvação. Porque a salvação ela vem primeiramente da fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo estava explicando. Que a nossa salvação agora não é com relação às obras da lei. E isso fica mais claro, irmãos, no segundo texto que eu separei para a gente ler aqui, a qual se encontra em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 20. Acompanhe comigo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui o texto já fala claramente que ele está relacionando as obras da lei. Não adianta, ele está pregando para os gentios, aqui ele está pregando para os romanos, no texto anterior ele está pregando para a igreja de Éfeso, dizendo que não adianta seguir a lei se não crer em Jesus Cristo. Porque a lei de Moisés foi no tempo passado, para os judeus. Jesus veio, ele cumpriu a lei e os profetas. Não significa que nós vamos abandonar a lei, nós temos que seguir a lei. O que ele está ensinando é que não adianta seguir a lei se não crer em Jesus Cristo. Eu creio que isso ficou claro, né, irmãos? Agora, o último texto que eu separei para a gente ler é o texto de Tiago, capítulo 2, e o versículo 14 ao 17, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Lendo esses três textos, irmãos, nós podemos concluir que não há nenhuma contradição. Que Tiago está falando praticamente a mesma coisa que Paulo falou. A fé, ela está diretamente ligada às obras. A única diferença é que Paulo estava mostrando que não é mais necessário, ou seja, é necessário, mas que não adianta. Paulo estava mostrando que não adianta a gente seguir as obras da lei se não tiver fé em Jesus Cristo. Tiago já fala que não adianta a gente ter a fé em Jesus Cristo se a gente não tiver as boas obras. Então, é necessário as duas coisas, a fé em Jesus e as boas obras. Tiago estava falando para quem? Tiago estava escrevendo aos judeus que estavam dispersos, os judeus que estavam espalhados por várias cidades, por vários países. Esses judeus que estavam agora se convertendo à fé em Jesus Cristo. Então Tiago explica para eles
que não era suficiente ter uma fé mentalizada em Jesus Cristo, se não comprovar essa fé com obras, se não executar essa fé em obras. Porque ele fala claramente que a fé sem as obras é morta. Não faz sentido dizermos que temos fé em Jesus se nós não obedecermos o que Jesus nos mandou. Não faz sentido a gente dizer que tem fé em Jesus Cristo se a gente não seguir os seus ensinamentos. É isso que Tiago estava ensinando. Ele cita o exemplo de alguém que vê uma pessoa que está necessitada de alimento, por exemplo. Aí você encontra aquela pessoa necessitada de alimento, você tem como ajudar ela, mas você não ajuda. Você fala, não, vai em paz e se farte. Mas se você não deu o alimento a ela, é como se você não tivesse falado para ela se fartar. Da mesma forma, é nós dizer que temos fé em Jesus Cristo, mas se nós não obedecemos a sua palavra, é como se nós não tivéssemos essa fé. Eu espero que ficou claro, irmãos. Você pode comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dessa palavra. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E se gostou, deixe também o like para ajudar o crescimento do canal. Que Deus te abençoe.